Então, esse homem, ele trabalhou e discutiu as questões do estresse. Ele usou esse termo estresse retirado da física para falar da maneira como nós reagimos a agentes externos e internos. E então ele trabalhou com mecanismos de adaptação. Porque nós somos seres extremamente adaptativos. O ser humano ele tem uma característica de adaptação formidável. É por isso que nós, diante das mais variadas situações, sejam geofísicas, sejam psicológicas, sejam fisiológicas, anatômicas, enfim, quaisquer que sejam as situações, nós tendemos, dentro em breve, a nos adaptarmos. Então, esses mecanismos de ansiedade são mecanismos fundamentais para essa adaptação. Porém, quando o Rancelli fala desses mecanismos de adaptação, ele fala que algumas vezes nós não conseguimos. A coisa é permanente, leva um tempo e há um desgaste. Da mesma maneira, essa mesma ansiedade que tem por objetivo facilitar-nos a adaptação, digamos que nós fizéssemos um gráfico para entender o grau de adaptação. Então, se eu levasse, por exemplo, em conta o tipo de a intensidade da ansiedade da adaptação em duas linhas, como se faz em matemática, né? A linha das ordenadas e a linha das abscissas. Então, se eu fizesse um gráfico, tipo uma parábola, quem estudou matemática lembra, mas eu vou fazer o desenho aqui com a mão e observe que vai ficar uma linha luminosa. Atenção. Se vocês não virem, tem que ir ao oculista. Espiritual, naturalmente. Então, quando a gente começa, a ansiedade ela vai aumentando e vai aumentando a capacidade de adaptação nessa curva. Chega a um ponto máximo, começa a haver uma queda da curva, o que significa dizer que nós passamos por um período de, digamos, exaustão. E então nós adoecemos. Então nós podemos falar de ansiedade fisiológica, que ocorre em todo dia, com qualquer um de nós, em diversas situações, como nós falamos, e a ansiedade patológica. Como é que eu penso em ansiedade patológica? Quando essa apreensão, esse desconforto, que costuma associar-se a outros sintomas psíquicos, como é o caso, por exemplo, de sensação de mal-estar, de alerta e tensão. Você começa a ficar estressado, mas alerta o tempo todo. E isso causa um mal-estar, um sofrimento. Essa sensação, inquietação e impaciência. É um outro sintoma muito frequente, sintoma psíquico, que você vai encontrar na ansiedade, né? Você tem, então, sintomas de alterações da concentração e da atenção. E, por consequência, modificações na sua capacidade de memória. E também temos distúrbios do sono. Esses são os principais, há alguns outros mais. Além disso, nós encontramos sintomas físicos. Um dos mais importantes é aquela angústia, que eu falei que era sintoma físico. O que é a angústia? É uma sensação de compressão no pescoço, no tórax e no abdômen. É por isso que é também comum aquela sensação de bolo na garganta. Aquela coisa dentro, como se estivesse apertando, comprimindo. Isso é a angústia. A palavra angústia vem disso mesmo, vem do alemão, passando também um pouco do latim, mas enfim, ela significa compressão. Além da angústia, nós temos vários sintomas, como, por exemplo, dor torácica, dor abdominal, tremores, sudorese. Nós vamos ter aumento da micção, que a pessoa começa a ir no banheiro, diarreia também, náuseas, vômitos, enfim, taquicardia com sensação do coração batendo, que é a palpitação. Né? Porque a gente normalmente não sente o coração batendo. O coração bate lá à vontade, a gente deixa ele bater, você nem percebe.
Mas às vezes você começa a ter o coração batendo, você sente o coração batendo. Aí isso se chama palpitação, que é também um sintoma muito comum de uma manifestação física de ansiedade. No caso, você tem todos esses sintomas e mais alguns. São sintomas do sistema nervoso autônomo. Quando há exaustão, nós temos uma prevalência do sistema nervoso parasimpático, onde ao invés de ser uma ativação, que acontece comumente no simpático, você tem uma exaustão, um cansaço. É como se você não tivesse mais como reagir. Então, são sintomas físicos da ansiedade. E quando é que eu penso que a ansiedade é patológica? Quando ela demora-se por pelo menos 6 meses. E quando ela começa a interferir na minha vida sociolaborativa. Quer dizer, quando ela começa a interferir nas minhas relações sociais, ou no meu trabalho, inclusive na minha relação social na família, que é uma relação social. Então, se isso começa a interferir, se esses sintomas passam a prejudicar, então eu digo que isso é uma ansiedade patológica. Antigamente se fazia uma divisão dos transtornos mentais. Antigamente se chamava de loucura, né? Lembram? Você vai encontrar no Livro dos Espíritos o termo loucura, porque à época o termo era loucura. Mas com o tempo, a manipulação da doença mental, do transtorno mental, pôde acontecer favoravelmente ao doente. Então a loucura, que era uma coisa que não tinha jeito, o sujeito era fadado a terminar os seus dias no hospital, no manicômio, na época, manicômio. Então isso mudou de aspecto. Então o termo loucura tinha um quê de preconceito. Então mudou-se e dividiu-se esses transtornos em psicoses, que era uma coisa mais grave, onde a pessoa perdia o controle da sua própria consciência, da consciência de si mesmo, perdia a capacidade de autodirecionamento, que ficava fora de si, e também em outros casos as neuroses, em que a pessoa ela sofria muito, mas ela mantinha a consciência. Por isso que o psicótico ele faz sofrer muito e sofre pouco. Porque como ele perde a consciência, ele não sabe o que está sofrendo. Mas ele faz sofrer a família. Já o neurótico, porque ele tem preservadas a sua consciência, a sua vivência, o seu lado ético, moral, ele sofre mais e faz sofrer menos. Porque ele pega toda a carga tentando minimizar a situação. Mas enfim. Só que o termo psicose acabou ficando também pejorativo. Por isso houve uma tendência de transformar essa terminologia, essa nomenclatura. E hoje nós chamamos de transtornos mentais. E nós temos uma classificação de vários tipos de transtornos mentais. Desde a esquizofrenia, ou as síndromes esquizofreniformes, um nome bonito, né? Porque são vários tipos de esquizofrenia. Nós temos os transtornos do humor, onde nós vamos ter depressão, né? Vamos ter bipolar, né? Transtorno bipolar, onde vamos ter distimia, essas coisas assim. E temos, afora outros, para a gente não se alongar, que não nos interessa, nós temos os transtornos orgânicos, que são causados por alterações do cérebro mesmo, físicas, e temos os transtornos de ansiedade. O transtorno de ansiedade é o problema mental mais comum e mais presente no nosso planeta. Seguido do transtorno de humor. Mas o que é que são? Por que transtornos de ansiedade? Porque nós temos várias formas de manifestação, tanto no que diz respeito às características de como se origina, a forma como se apresenta, mas tudo tem em comum a ansiedade. Então, dentro desse transtorno de ansiedade, assim, de maneira bem simples, nós podemos falar do transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno em que a pessoa tem pensamentos que lhe invadem a mente e ficam persistentes, incomodando, e o paciente, numa tentativa de dissipar a ansiedade que isso determina, ele passa a ter vivências, comportamentos bizarros.